E se eu te dissesse que o Monte Sinai que você vê nos mapas e nos livros turísticos, na verdade não é o verdadeiro Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés? Por quase 2000 anos, milhões de pessoas visitaram a península do Sinai acreditando que ali Moisés recebeu os mandamentos. Mas a arqueologia moderna e a própria Bíblia revelam um segredo impressionante. O verdadeiro Monte Sinai, na verdade, está na Arábia, e foi ali que Deus falou com Moisés e com todo o povo de Israel. Então, se você quer saber mais sobre esse verdadeiro Monte Sinai, fica comigo até o final. Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Felipe e você está no canal Edificando a Casa do Senhor. No vídeo de hoje a gente vai mostrar provas tanto bíblicas como de arqueólogos que visitaram na Arábia um monte que tem provas geográficas, físicas, visuais de que ali foi o verdadeiro Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés. O monte do qual estou falando é o Monte Jabal al-Laus e ele fica próxima à cidade futurista que está em construção chamada Neom. Durante anos, esse monte, essa região de Jabal al-Laus ficou fechada, ninguém podia ir ali, era um ponto fechado, extremamente guardado. Porém, recentemente a Arábia começou um projeto de uma construção de uma cidade futurista, ali chamada Neom, e ela abriu essa região de Jabal al-Laus para que as pessoas pudessem ir lá, agora se tornou um ponto turístico. Isso está abrindo força para uma teoria que está ficando cada vez mais forte, principalmente agora com o aumento de alcance das redes sociais. E essa não é apenas uma teoria de internet, uma teoria boba de internet. É uma teoria que faz sentido, inclusive ela já foi estudada bastante. Inclusive vários arqueólogos independentes foram lá e tiraram fotos de longe do lugar, tiraram fotos de longe do monte, já que eles não podem entrar na região lá, né? Tiraram fotos do monte que tem uma formação rochosa preta, como se o monte tivesse sido queimado. Só que um detalhe, nenhum monte ali tem essa formação rochosa em cima, é só esse monte ali. Tudo bem, muitos cientistas céticos falam que ali é uma formação rochosa que ficou escura conforme se passaram, né, milhões de anos. Só que, se fosse só isso, tudo bem, é apenas um monte com uma formação rochosa escura em cima. Só que aí que vem a parte interessante, porque a poucos quilômetros de distância desse monte existe uma formação rochosa de quase 4 metros de altura e que é dividida ao meio, como se tivesse sido rachada artificialmente ali. Essa rocha ficou conhecida como a Rocha de Horebe, inclusive ela é citada na Bíblia nesse texto aí. E o mais interessante é que essa não é apenas uma formação natural de uma rocha ali no meio do deserto, embora os céticos também falem que ali é simplesmente uma formação rochosa. E por que eles falam isso? Porque eles não acreditam na Bíblia, então é claro que eles não vão admitir que ali é onde o povo de Israel passou, entende? Só que as provas visuais, o que a gente vê com os próprios olhos, mostram algo totalmente diferente. Existe uma formação rochosa dividida ao meio. E se fosse só isso, tudo bem. Mas logo ao pé dessa formação rochosa, tem desgastes, como se tivesse passado um rio ali, como se tivesse descido água daquela pedra, em pleno deserto, onde não tem água. Ah, Felipe, mas se esse monte tem todas essas provas visuais, reais, porque não é a imagem gerada por IA, não é cenário falso, é real, existe mesmo. Você pode ir lá e ver. Antes você não podia, e é por isso justamente que essa teoria ficou abafada durante muito tempo, porque a teoria que ganhou força, a teoria que dominou o mundo todo, é de que o Monte Horebe, onde Deus falou com Moisés e onde Deus falou com o povo, é na Península do Sinai. Só que a Península do Sinai só recebeu esse nome porque no século VI a imperatriz Helena estava querendo mapear a Bíblia e ela simplesmente foi lá no lugar e falou: aqui é o Monte Sinai, vou mapear aqui vai ser o Monte Sinai, e ela construiu o famoso mosteiro de Santa Catarina que tem lá no pé do Monte Sinai, da Península do Sinai. E como a Igreja Católica, que praticamente ditava tudo nessa época, aceitou que ali era o ponto onde o povo de Israel se acampou e onde Deus falou com Moisés e com o povo de Israel.
E essa teoria tem ganhado força até hoje, por quê? Porque bilhões de Bíblias foram impressas com mapas que mostravam essa rota, mostravam que o povo de Israel passou por ali, que ali foi onde Deus falou com Moisés. E além do mais, depois do século XX, a Península do Sinai se tornou um dos pontos mais visitados do planeta. Por quê? Por causa da tradição de que ali foi o Monte Sinai, mas quando você chega lá, você vê apenas um monte, com um monte de hotéis em volta, porque ali já se tornou um ponto turístico consolidado, e o Mosteiro de Santa Catarina. E olha a ironia disso tudo, a maioria dos teólogos, dos estudiosos, dos arqueólogos aceitam que ali foi o verdadeiro Monte Sinai, por causa do efeito manada. Não tem nenhuma prova de que ali foi o verdadeiro Monte Sinai. Não tem nenhuma prova de que Israel passou por ali. Agora, quando você olha para o monte lá da Arábia, Jabal al-Laus, o que você vê? Você vê um monte, que não é qualquer monte. O pico desse monte, o que os cientistas dizem? Que esse monte, há milhões de anos, teve alta pressão, altas temperaturas ali, que formaram esse tipo de pedra, que por fora é escura, mas por dentro é clara, assim como o resto do monte. Só que a gente sabe que o mundo nem existia há milhões de anos, até porque o mundo tem apenas 6.000 anos de acordo com a Bíblia. Então você já vê que a ciência e a Bíblia, em 90% dos temas, não andam juntas. Embora muita gente tente falar que a Bíblia não contraria a ciência, que a ciência não contraria a Bíblia, isso é uma completa mentira. A Bíblia contraria sim a ciência e a ciência contraria sim a Bíblia. Então eu não sou um ignorante, eu sei que a ciência está certa em muitas coisas e que foi assim que a gente teve o conhecimento das coisas do mundo, que a gente aprendeu da natureza, do ciclo de uma planta, do ciclo de uma árvore. Só que quando você vai falar de eras geológicas, da evolução dos seres vivos, da evolução do planeta Terra, a Bíblia e a ciência simplesmente não se completam uma a outra, elas se divergem. Então, se você quer acreditar na Bíblia, você vai ter que discordar da ciência em vários momentos. E se você quiser acreditar na ciência por completo, você vai ter que discordar da Bíblia, vai ter que achar que a Bíblia é simplesmente uma lenda, um mito. Não vai ter como você acreditar nos dois ao mesmo tempo. Entende? Ah, Felipe, mas tem tantas provas visuais nesse monte na Arábia que remetem claramente ao tempo do Êxodo, aos eventos que estão descritos ali na Bíblia. E quando eu digo provas visuais, eu digo justamente porque a ciência discorda da Bíblia, ou seja, a ciência acredita que essa rocha de Horebe é apenas uma formação rochosa. Eles acreditam que as gravuras de boi, que claramente estão ali gravuras de boi, gravuras de animais que não existem naquela região e que lembram diretamente os desenhos egípcios e a cultura egípcia que adorava o deus Apis, que é um boi, e que remete claramente ao que o povo de Israel fez ali, está descrito lá no livro de Êxodo. Eles construíram uma imagem de um bezerro de ouro e adoraram, dizendo: vejam, filhos de Israel, o Deus que tirou vocês do Egito. Mas o que a ciência diz? Ah não, é apenas desenhos dos homens das cavernas, dos Flintstones, que passaram por ali e desenharam bois há milhões de anos, no período paleolítico. E a maior ironia está em teólogos, em estudiosos, em arqueólogos que dizem defender a Bíblia, usar esses argumentos que os céticos, que os ateus, que quem não acredita em Deus, que quem não acredita na Bíblia, usa para justificar que todas as provas visuais que temos nesse monte da Arábia, que a formação de areia na praia de Nueiba, uma formação de areia, uma ponte de terra subaquática, em um mar de mais de 1.000 metros de profundidade, em um lugar onde claramente o povo que estivesse acampado ali, sendo perseguido por um exército atrás, não teria escapatória, pois estavam cercados pelo mar. Mas logo à frente deles tem uma formação de areia, um banco de areia subaquático que se estende por quilômetros de distância e, embora não atravesse o mar, ele está ali. Inclusive, um arqueólogo independente, esse daqui que está aparecendo na tela, foi no fundo do oceano e tirou fotos de elementos ali que remetiam claramente a rodas de carruagens, como se carroças, carruagens tivessem sido engolidas pelo mar ali. E do que você se lembra? Claramente você se lembrou da passagem bíblica onde o exército de Faraó está perseguindo o povo de Israel, Moisés estende a sua mão
e as águas simplesmente se fecham sobre o exército, sobre as carruagens do faraó. E não são apenas essas provas. Nessa rota do Golfo de Acaba até esse monte Horebe, até esse monte na Arábia, além dessa rocha de Horebe, dessa pedra dividida com uma marca de um rio saindo dela, existe também um lugar como se fosse um oásis ali, com várias palmeiras. E, com base no texto bíblico mesmo, é provável que esse oásis seja Elim, um lugar que durante a rota dos filhos de Israel para o Monte Sinai, eles ficaram acampados e nesse lugar havia palmeiras. Então aí tem mais uma prova para a lista de que esse Monte Sinai na Arábia é o verdadeiro Monte Sinai onde Deus falou com Moisés. Então, juntando todas essas provas, porque a maioria dos estudiólogos, arqueólogos, e eu não estou falando de estudiosos e arqueólogos céticos, que estão lá só para fazer o seu trabalho. Estou falando dos cristãos, dos que dizem defender a Bíblia, que tem claramente, está lá fisicamente, os lugares onde o povo de Israel passou segundo a Bíblia, porque eles ainda não acreditam? Por dois fatores simples. Primeiro, dinheiro. Se simplesmente eles admitissem que o Monte Sinai verdadeiro é na Arábia, milhares de hotéis, quiosques, coisas, porque se eles simplesmente admitissem, o Monte na Arábia é o verdadeiro Monte Sinai, milhares de hotéis, quiosques, restaurantes da Península do Sinai iriam perder milhões de pessoas que iriam lá para o Monte na Arábia. Então é muito mais fácil que as pessoas continuem indo lá no Monte Sinai, na Península do Sinai, no Egito, e eles continuem ganhando dinheiro do que simplesmente as pessoas irem lá para outro monte e eles perderem milhões simplesmente para concordar com a Bíblia, para concordar com as provas visuais que tem lá no monte. Então, esse é o primeiro fator, o dinheiro fala mais alto. O segundo fator é a tradição. Vários estudiosos, arqueólogos, teólogos preferem ir contra a própria Bíblia do que ir contra a tradição, do que ir contra os livros dos mestres, dos fundadores das denominações deles. Então, se eles vão contra a própria Bíblia, para defender suas tradições, se eles preferem reinterpretar a Bíblia do que abandonar as suas tradições, imagine então, simplesmente para aceitar se um monte é um monte verdadeiro ou não. É o famoso efeito manada, né? Eles vão com a multidão. Todo mundo diz assim, então eu também vou concordar. Por quê? Porque a tradição está dizendo assim, que a Igreja Católica propôs que ali é o Monte Sinai verdadeiro. Então é melhor simplesmente que as pessoas continuem indo ali para que eu ganhe muito dinheiro liderando caravanas para a Península do Sinai e eu fique rico, do que aceitar que um monte na Arábia é o verdadeiro Monte Sinai onde Deus falou com Moisés. Só que isso não vai durar por muito tempo. Por quê? Primeiro, por causa da força que essa teoria tem ganhado nas redes sociais nos últimos anos. E segundo, porque agora o governo da Arábia Saudita simplesmente está transformando a região ali em um ponto turístico. Vão fazer pistas de esqui no deserto. Vão fazer uma cidade futurista chamada Neom ali nessa península. E é provável que nas próximas décadas esse monte, essa verdadeira península do Sinai se torne praticamente um museu ao ar livre. Por quê? Porque vai ser muito mais interessante para as pessoas ir lá e passear pela rocha de Horebe, ir lá no pico do monte e ver as marcas do fogo consumidor citadas lá em Êxodo 24, ir lá e ver a neve que cai todo ano somente naquela região e se lembrar do maná que caía do céu, do que ir na Península do Sinai, em um monte no Egito, e ver apenas um monte no deserto e um mosteiro. E mesmo que os céticos, os cientistas, os arqueólogos não acreditem que ali é o verdadeiro Monte Sinai, eles estão um pouco se lixando, porque ali vai ser um ponto turístico. Eles estão um pouco se lixando para isso, porque para eles o povo de Israel não passou nem pelo monte da Península do Sinai e nem pelo monte lá da Arábia. Deus não fez milagre em nenhum desses montes, então para eles nenhum é o verdadeiro Monte Sinai citado na Bíblia. Muitos deles não acreditam nem que Moisés existiu, então para eles tanto faz como tanto fez qual é o verdadeiro Monte Sinai, porque para eles nenhum monte é o verdadeiro Monte Sinai. E os líderes de caravana, os arqueólogos, os estudiosos, cristãos, vão ganhar muita fama, credibilidade e dinheiro também, liderando caravanas para um monte onde você vê Bíblia viva, um museu ao ar livre praticamente, e logo em seguida visitar uma cidade futurista e descer de esqui, assistir jogos nas montanhas no deserto. Então é muito provável que no futuro isso aconteça. Porque a maioria desses estudiosos e arqueólogos não acreditam que o Monte Sinai foi ali e usam o argumento científico de que ali é apenas uma formação rochosa, isso dali é algo natural, algo da natureza, algo
Então, esses estudiosos, teólogos e arqueólogos, hoje em dia não acreditam que esse Monte Sinai foi o verdadeiro, porque, como eu disse, eles vão perder muito dinheiro e credibilidade. Então, eles preferem usar o argumento científico de que ali é apenas algo natural, formações rochosas. Só que é aí que eles mesmos se contrariam, porque eles só defendem a ciência quando convém. Porque se eles dizem acreditar na Bíblia, eles vão ter que contrariar pelo menos 50% das coisas que a ciência diz. Eles vão ter que contrariar que tudo veio do acaso, eles vão ter que contrariar de que o mundo tem milhões, bilhões de anos, eles vão ter que contrariar que o homem veio do macaco, eles vão ter que contrariar a famosa era do gelo. Por quê? Porque se eles creem no dilúvio, porque se eles creem na Bíblia, eles vão ter que crer no dilúvio. A ciência não acredita no dilúvio. Então eles vão ter que contrariar várias coisas que a ciência diz. Mas como aceitar que um monte na Arábia é o monte verdadeiro citado no Êxodo e até por Paulo no Novo Testamento, quando ele fala que o Sinai é um monte na Arábia, vai fazer eles perder muito dinheiro, vai fazer eles ter que reescrever, reeditar, reinterpretar, mudar as tradições, reeditar, redesenhar vários mapas que mostram a rota dos filhos de Israel até o Monte Sinai, como eles já usaram essas tradições, esses mapas em vários discursos, em vários livros. Então aí, né, para passar credibilidade, vamos usar argumentos científicos que nem nós acreditamos. Mas como a gente não é cavalo que anda com os olhos vendados e tem uma visão mais ampla além da tradição e ir além do que as tradições e do que os dogmas dizem. E é isso que eu estou passando para vocês aqui. Então, no vídeo de hoje, vocês conheceram o verdadeiro Monte Sinai, onde Deus desceu com seu fogo consumidor e ditou as suas leis para os filhos de Israel. Beleza? Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para os seus amigos. E é isso, fiquem todos na paz de Cristo e fiquem com Deus.